Parece que tudo começou ontem e de facto já são 18 anos de ferrugem. Bem, os 18 anos são de facto um pretexto para comemorarmos. Os 18 anos é o símbolo da maioridade, em vez de escolhermos datas redondas como os 10, os 20, os 50 anos. Achamos por bem deixar este registro e fazer este registro de uma forma que nos deu algum gozo, que foi provocar, convidar, desafiar, provocar 50 amigos para colocarem um conjunto de questões, para me darem espaço para poder retratar aquilo que foi o percurso dos 18 anos, mas em especial, nós para além de celebrarmos, queremos também anunciar uma estratégia para os próximos anos que nós batizamos de Ferrugem 2.0. Quando digo nós, digo eu, a Anabela, que estamos a juntar sinergias nos últimos anos à volta das dinâmicas da gastronomia, do turismo. Bem, e nesse sentido, vamos ter aqui um conjunto de questões para não ser monólogo e ser realmente muito interativo, com múltiplas perspectivas de pessoas que têm afinidade com esta temática, com esta área, e que todas elas têm, de algum modo, ou algum preço por refúgio. Ora, vejamos então as questões que nos foram colocadas e vamos começar então com o primeiro ilustre que é. Os meus parabéns, chefe Renato Cunha, por este grande e diferenciador projeto que criou a partir de Vila Nova de Famalicão. A pergunta que lhe faço é a seguinte: há 18 anos, o nascimento de um projeto como Ferrugem na Portela foi uma surpresa inesperada e muitos vaticinaram, porventura, uma vida curta. Esta aposta por um projeto de alta cozinha num território até então sem tradições a este nível revelou-se uma dificuldade ou uma vantagem? Diga-nos. Para além da qualidade da comida, que é inegável, que outros fatores podem explicar que um pequeno restaurante de nível alto se mantenha com sucesso durante 18 anos num local que não é um grande centro urbano? Parabéns, Renato e Ferrugem. A Quinta da Cancela e eu próprio seguimos o projeto do Ferrugem desde o início, com muito gosto. Somos exemplos do Small is Beautiful. Conseguimos, ainda assim, ter sustentabilidade económica e sobreviver nestes negócios, nesta dimensão, ou seremos nós uns eternos românticos? Fica a pergunta. Todos nós sabemos que Portugal é um país ainda muito centralista e acredito que ser-se criativo numa área como a gastronomia, fora de Lisboa ou do Porto, não seja propriamente fácil. Alguma vez o criador do Ferrugem sentiu-se tentado a desistir? Sentiu-se desacreditado em si próprio? Por outras palavras, o que é que te fez continuar sempre o teu rumo, a tua ideia, o teu projeto, Renato? Caro Renato, antes de mais, os parabéns por estes 18 anos, um caminho que não terá sido nada fácil. Sou do interior e sei bem a dificuldade que é criar um projeto com esta qualidade fora dos grandes centros. E era exatamente isso que te queria perguntar. Quantas vezes ao longo destes 18 anos te arrependeste de não ter aberto o restaurante, por exemplo, no Porto? E quantas vezes te sentiste discriminado, por exemplo, pela crítica? É que eu queria recordar uma coisa. O Porto está para Famalicão como Lisboa está para o Porto. Renato, eu queria perceber como que o Ferrugem ajudou a provar que não é preciso estar numa grande cidade para ter um grande restaurante. Olá, Renato. Antes de mais, os meus parabéns pelas magníficas 18 primaveras do Ferrugem e pela coragem que eu imagino que foi necessária para se dar o pontapé de saída num projeto como o do Ferrugem, no concreto contexto local em que o fez. Isto dito, gostava de saber e que me satisfizesse esta curiosidade, como é que o Renato vai continuar a desenferrujar as mentalidades gastronómicas desta nossa região. Bem, a localização é de facto um grande desafio. Se eu hoje estou arrependido e se me perguntassem se abrisse novamente o Ferrugem, se eu abria no mesmo sítio, a minha resposta claramente é sim. E eu faria exatamente o que fiz há 18 anos. E porquê? Eu acho que de facto este espaço este conceito, este Ferrugem poderia estar em qualquer local. Para mim, estar no Minho era condição. Eu sou minhoto, eu sou famalicense, nasci em Ribeirão, trabalhei sempre no Concelho de Famalicão e para mim, e vivi sempre cá também,
para mim era condição abrir um espaço de restauração dentro do concelho de Famalicão, mas poderia ser noutro concelho, embora que estou feliz, obviamente, por estar aqui. E porquê Famalicão, antes de mais? Famalicão tem uma centralidade única, se nós pensarmos bem. Nós temos 2 eixos rodoviários, depois temos uma Nacional 14 que se cruza com a 206, temos uma A3 que se cruza com uma A7. Nós temos uma proximidade de cerca de 25 minutos até à costa. Nós estamos a 25 minutos de Guimarães. Aqui neste espaço concreto de Portela, conhecida por Santa Marinha, nós estamos a 10 minutos de Braga e 10 minutos da sede do concelho. Por isso, desde logo há aqui uma centralidade, apesar de estarmos numa pequena freguesia, há uma centralidade muito grande em termos viários. Obviamente que não é tão fácil, porque os turistas não gravitam à nossa volta. Nós temos vários problemas práticos, por exemplo, a logística é muito difícil. Conseguir, por exemplo, que tenhamos fornecedores a fazer chegar produtos frescos e ter o circuito para o ferrugem, porque nós temos pequena dimensão, somos grandes em alma, grandes no coração, mas em termos de dimensão económica, muitas vezes não justifica a deslocação dos nossos fornecedores, o que nos obriga, obviamente, a compensar isso com um esforço pessoal, muitas vezes um esforço individual muito grande. Reparem que ir buscar peixe, eu faço 40, 50 km para cada lado, para garantir que temos o melhor produto no ferrugem. Mas isso não tem que ser de todo um obstáculo. Eu acredito francamente que há formas de compensar, o esforço é maior, mas há aqui algum exotismo até, quase como uma caça ao tesouro. Quando alguém vem à procura do ferrugem, vem especificamente ao ferrugem, não está a passar na estrada e vê um restaurante e diz, bem, eu quero fazer aqui, preciso fazer uma refeição e vou parar. Não, vem, tornou-se um destino. E isso, de facto, é, para mim, a grande vantagem. Obviamente que temos aqui muitas entropias, muitas vezes eu sei que os opinion makers, que os gastrónomos, as pessoas que consomem este tipo de proposta gastronómica, que andam muito mais por cidades como Porto e Lisboa e vão experimentando muitas outras coisas que, entretanto, foram abrindo ao longo destes 18 anos e que nos visitaram, se calhar, há 10, 12, 15 e que depois não regressaram porque dizem, eu já conheço a ferrugem. Se calhar não conhecem a ferrugem, porque a ferrugem é um espaço evolutivo, é um espaço dinâmico e que vai apresentando sempre propostas novas e, nesse sentido, se calhar, quem julga que já conhece a ferrugem porque veio cá uma ou duas vezes, se calhar desconhece em absoluto o ferrugem. Bem, de que forma é que eu acho que nós conseguimos continuar a desenferrujar mentalidades? Foi uma questão colocada. Nós, de facto, estamos numa região muito conservadora. Como devem imaginar, quando começamos a fazer meio de degustação há 18 anos atrás, isto foi um bocadinho pedrada no charco. Acho que tive a inteligência, permitam a presunção, de começar com uma proposta muito mais direita, uma proposta sem tanto arrojo. Não é que nós sejamos extremamente arrojados, mas somos um bocadinho ousados, parece-me. Criamos massa crítica à volta do conceito e fomos paulatinamente introduzindo coisas novas e fomos crescendo e evoluindo, indo mais no sentido, para não corrermos o risco de estarmos à frente do seu tempo. Às vezes há conceitos que são extraordinários, mas estão à frente do seu tempo num determinado espaço, num determinado local, numa determinada data. E eu acho que aqui houve uma gestão que se revela hoje acertada, pelo facto de realmente haver uma gestão de expectativas, criamos primeiro massa crítica para permitir que isto realmente funcione. Não é só, hoje tanto se fala de questões como sustentabilidade, mas sustentabilidade económica é fundamental. Se nós não conseguirmos pagar as contas, nós não conseguimos continuar a ter entusiasmo para manter esta chama viva. Por isso, estar em Famalicão é, para mim, não uma desvantagem, mas é uma grande virtude, até porque é importante acrescentar isto. Famalicão é um polo industrial incrível, muitos de vós não saberão, mas eu arrisco a dizer que é o concelho que mais contribui para o PIB, porque alguns, tecnicamente, Porto e Lisboa estão à frente, mas apenas pelo facto de terem as sedes das grandes empresas lá. Nós temos sedes de grandes empresas em Famalicão, mas também temos efetivamente a força produtiva cá. Só que Famalicão hoje não é apenas um polo
industrial. Famalicão hoje é um polo industrial e há muitas pessoas que vivem em Famalicão, que trabalham em Famalicão, mas também que vão para o Porto, por exemplo, todos os dias. Por isso é uma cidade boa para se viver, é um concelho ótimo para se viver, por isso é que é muito procurado e não se esgota apenas da indústria. Nós temos oferta cultural, nós temos oferta desportiva, nós temos realmente aqui uma oferta 360 que faz de Famalicão realmente um concelho fantástico para se viver e para ter também um restaurante com estas características. O regresso à cozinha de base tradicional, como é exemplo de reconhecido sucesso, o ciclo Ir com Sede ao Pote, é de algum modo o caminho a seguir para a gastronomia do futuro, até por razões de proximidade com os produtores locais? Meu amigo, desde já muitos parabéns pelos 18 anos do Ferrugem e a minha questão é a seguinte: qual foi a tua maior dificuldade de manter um restaurante com 18 anos, maior de idade, e qual é o teu futuro? O que é que sentes entre a sustentabilidade, o Ferrugem, Ir com Sede aos potes? Qual é a tua ligação nisso? É entidade? É produto? É uma região? É o Renato? É o Ferrugem? Gostava que me explicasse isso. Força, meu irmão, e muitos parabéns novamente. Atingidos 18 anos de percurso, em que a proximidade à terra e ao produto foram sempre um princípio, pergunto-te, Renato, se este Ferrugem 2.0 vai permitir aos clientes uma imersão na origem, no conhecimento, na ruralidade, transformando esta experiência gastronómica também numa sensibilização e numa aproximação ao planeta por cada um dos participantes. Amigo Renato, como sabes, acompanho o Ferrugem desde as suas fundações, desde a altura em que ainda encontravas um rumo, já na altura com cariz regional, encontravas um rumo para aquilo que é hoje a Ferrugem. Tenho muito orgulho da tua perseverança, da tua criatividade e, acima de tudo, do teu bom gosto em tudo aquilo que fazes. E relativamente ao desafio que me pediste para o Ferrugem 2.0, eu acho que o tema que deixava em cima da mesa era o tema da sustentabilidade. Por um lado, a sustentabilidade humana, ou a economia social, as pessoas, a equipa, o compromisso, o serviço, que é hoje um dos grandes problemas da restauração em Portugal, e por outro lado, a sustentabilidade das espécies e novas formas de encontrar novos alimentos e novas alternativas para um maior equilíbrio das espécies, seja ao nível das proteínas, seja ao nível dos vegetais, bagas, flores, enfim, qual é a tua posição e a posição do Ferrugem 2.0, mantendo o cariz e a identidade regional, relativamente a estas questões da sustentabilidade humana e da sustentabilidade das espécies. Um abraço muito grande e parabéns, não apenas a ti, mas a toda a equipa do Ferrugem, e bem-ajam por nos deixarem sempre felizes e bem vivos cada vez que aí vos vamos visitar. Um abraço grande a todos. Boa tarde. Conheço o Ferrugem mais ou menos há 15 anos, numa fase inicial como cliente, depois tornei-me estagiário da cozinha. E lembro perfeitamente, desde sempre, o Ferrugem teve como base a divulgação de produtos portugueses, produtos da sua região, por vezes com uma roupagem um bocadinho diferente, mas mantendo sempre a identidade dos mesmos. A pergunta que deixo para o chefe é: este Ferrugem 2.0 vai continuar a ter a mesma identidade? Grande Renato, obrigado pelo desafio. A minha pergunta, como cliente da Ferrugem, acima de tudo, teu amigo e admirador, alguém que sei que o teu trabalho é. Vi o trabalho que foi feito na Ferrugem, vi a evolução, um bocadinho da evolução, vamos dizer, esses 15 anos, das quais conheci alguns dos anos, e a minha pergunta é: para onde caminha, o que vai alcançar e aquilo que pretendes, e qual é o teu desejo para a tua Ferrugem? Como é que imagina do Ferrugem daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos? Um grande abraço a todos, tudo bem. Obrigado. Olá Renato, antes de mais parabéns por este trajeto magnífico de 18 anos de Ferrugem. Como cliente de primeira hora, gostaria de colocar uma questão, que é a seguinte: tendo em conta que não conseguimos olhar para o futuro sem entender o passado, eu gostaria de saber, em tua opinião, o que é que até aqui foi feito que mais te entusiasmou e o que é que futuramente poderá ser feito que te venha a entusiasmar de igual modo. Forte abraço, bem-aja. Olá Renato, aproveito para o felicitar não só dos 18 anos da Ferrugem, mas especialmente pelo profissional convicto que prima pela diferenciação e distinção.
desde o início do projeto de ferrugem, optou pelo caminho das pedras, apostando nas raças autóctones como filosofia de distinção, em particular e particularmente os galináceos. A minha pergunta é de que forma estas raças foram uma aposta positiva e se os clientes procuram e reconhecem esta diferenciação. Muitos parabéns. Muitos parabéns pelos 18 anos do Ferrugem, e a minha questão é, nesta perspectiva do Ferrugem 2.0, ou seja, o futuro do Ferrugem, de que forma é que num mundo em que cada vez mais os alimentos são processados, de que forma é que o Ferrugem 2.0 está a pensar numa alimentação saudável para os seus amigos e clientes? Antes da questão fundamental e o desafio que o Renato me colocou, quero-vos deixar só um grande abraço de parabéns pela maioridade do restaurante Ferrugem. Eu tive o privilégio de ser dos primeiros clientes numa paragem ao vir de Braga e não me arrependo absolutamente nada de ter entrado nesse restaurante há 18 anos atrás. E agora a questão, Renato, como teu amigo, e sei de muito das tuas ambições, depois da maioridade do Ferrugem, haverá lugar ainda na tua interminável energia que colocas um Ferrugem 2.0? O Ferrugem do futuro, o Ferrugem 2.0, pretende apresentar-se de múltiplas formas, de vários formatos, acrescentando mais valor e tendo sempre como preocupação a sustentabilidade em todos os seus vetores, sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade agrícola, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade empresarial, e para isso eu e a Anabela já temos vindo a construir esta ideia desde a época da pandemia, que iniciamos a horta biológica, em que iniciamos também as atividades do Ir ao Pote, e começamos a compreender que havia vontade por parte das pessoas de terem experiências que fossem para além da experiência no formato de fine dining gastronómico que temos na Ferrugem. E começamos a acreditar que era possível, em contexto rural, criar aqui um cluster à volta do Ferrugem, tendo o Ferrugem como epicentro, juntando várias valências que nós já temos, que é o Ferrugem do espaço do restaurante, ter a Casa no Monteiro, Casal de Magagne, que é a casa-mãe deste espaço onde nos encontramos, que é o antigo estádio, ter também não só no espaço físico, mas também no espaço virtual uma loja online, e ter isto tudo para apresentar e para podermos oferecer e potenciar vários produtos, várias dinâmicas, várias experiências neste contexto de Portela. Isto foi acontecendo de uma forma, não digo dispersa, porque as coisas estão todas ligadas, mas achamos que é o momento realmente de consolidar isto tudo com uma marca única, unificar, ter uma estratégia global, um site depois com microsites dedicados para cada uma das valências e tendo sempre uma tónica comum. E essa tónica é realmente a tónica da sustentabilidade e a tónica da autenticidade dos produtos locais, dos produtos endógenos, e eu creio que nós conseguimos materializar isto tudo à volta de uma logomarca, que é uma logomarca circular, que pretende realmente transmitir toda esta estratégia. Parabéns por 18 anos de Ferrugem. Como podem Renato Cunha, cozinheiro e guardião de tradições, e o novo Ferrugem 2.0 contribuir para atenuar o déficit de cultura gastronómica que impera no nosso panorama culinário? Olá, Renato. Espero que estejas ótimo e espero que estejam todos ótimos. Nós estamos sempre preocupados com o básico, mas nunca fazemos nada por ele. E agora, neste caso, esta atrapalhada de estrelas, etc., nós estamos aqui a braços com um problema, não sei se te identificas com ele ou não, que é, na verdade, de falta de fundamentos, falta da fundação básica da educação.
O que é que tu achas de expor os miúdos no primeiro ciclo, na escola primária, já em contacto com a culinária, com a cozinha e com os valores da sua região, tal como acontece na Argentina, eu vi acontecer lá. Abraço. Olá, Renato. Em primeiro lugar, deixe-me felicitá-lo pelo excelente trabalho que faz, não apenas no Ferrugem, mas também aqui na nossa universidade, enquanto docente do Departamento de Turismo, Património e Cultura e professor dos nossos alunos de Gestão da Hospitalidade. É nesse contexto de docência na Universidade Portucalense que lhe coloco uma questão. Qual é a sua visão sobre o futuro da formação em hotelaria em Portugal para os próximos tempos, tendo em conta as enormes mudanças da realidade, as rápidas mudanças e os interesses dos nossos alunos? Muito obrigada. Renato, a minha questão relaciona-se com a educação e inovação. Qual tem sido o papel do Ferrugem, e o teu em particular, na criação de novo conhecimento e na transmissão deste conhecimento às gerações seguintes? O chefe Renato Cunha é um parceiro da Portugal Foods e que entra na Portugal Foods sobretudo com a participação do Ecotrofélia Portugal, prémio que promove o desenvolvimento de produtos eco-inovadores por jovens futuros profissionais do setor agroalimentar português. De que forma é que o chefe vê a preparação que está a ser feita destes jovens e a sua futura inclusão na indústria alimentar e também na área gastronómica? Renato, eu vejo-te essencialmente como um artista do gosto, não é? Um mestre que domina a sua arte e gosta de criar momentos de deslumbramento nas pessoas. Acho que é assim que tu exprimes o teu amor pela vida e pelos ingredientes e pelas pessoas. É assim que tu te divertes, mas conhecendo há muito tempo, sei que tens outra vocação tão nobre e importante quanto essa, que tem a ver com o ensino. Nunca deixaste o ensino, sempre além de na tua profissão, és um mentor. És um mentor para aqueles que trabalham contigo e não paras de ensinar, mesmo aos teus amigos, em qualquer conversa, estás sempre a trazer informação pertinente e inspiradora. A pergunta que eu tenho para ti é: como é que tu vês a educação do futuro relativamente à culinária e à gastronomia como forma de ensinar e aprender? Quais são os teus conselhos para as gerações que vêm aí? Eu vou recuar à história para tentar apresentar alguns argumentos e tentar responder às múltiplas questões que me foram colocadas. Nós, no final do século XIX e no início do século XX, tivemos aquilo, todos nós conhecemos, uma revolução industrial que foi extremamente importante. No final do século XX, e eu enquanto estudante assisti, não só, e depois também na minha atividade profissional, a uma revolução tecnológica. Hoje eu diria que o grande tema, e podemos estar a falar de uma revolução alimentar. E eu acho que a revolução alimentar impõe-se cada vez mais e deve começar esta revolução alimentar desde logo no ensino, nas crianças, no ensino na escola primária. Eu concordo plenamente com o Fernando. Era importante que existisse uma disciplina de base, porque reparem a importância que a nutrição, que a alimentação tem para a nossa saúde e para a saúde do planeta. Portanto, quando falamos hoje de saúde, não é algo que seja exclusivo do ser humano, é algo que se aplica à saúde dos oceanos, à saúde da atmosfera, à saúde dos animais, à saúde das plantas, à saúde do homem. E quando falamos de educação, formação, nós estamos a apontar direção para todos estes vetores que têm a ver com a alimentação. Os jovens estão cada vez mais sensibilizados para as questões ambientais, como é o caso do aquecimento global, e isso deve constituir uma oportunidade para nós fazermos essa mesma aposta nos jovens. A alimentação impacta diretamente na saúde, e impactando na saúde, vejamos o impacto que tem, por exemplo, nos sistemas de proteção social.
Vejamos o custo que tem para a economia, porque a saúde não é só o bem-estar do indivíduo, mas é o bem-estar de uma comunidade. Se uma comunidade estiver bem nutrida, se os hábitos alimentares forem hábitos corretos, nós conseguimos ter aqui um equilíbrio e termos esta equação toda muito mais harmoniosa, ou seja, não, o impacto, preocupa-me muito o impacto que tem na saúde dos outros e o custo que isso representa e tornar muitas vezes as coisas insustentáveis, como existem em algumas culturas, como o caso da cultura americana, por exemplo. E a forma de termos uma alimentação saudável, o que é isso? E agora para que nós materializamos isto tudo? E materializar muitas vezes é através da mudança drástica de hábitos, e pegando em hábitos que nós, por sinal, até os tínhamos com grande qualidade. Por exemplo, muito mais vegetais na alimentação, as proteínas em menor quantidade. Eu não sou dos defensores de eliminar as proteínas animais, bem pelo contrário, acho que nós devemos usá-las, mas com respeito absoluto, e respeito absoluto significa, por exemplo, a utilização integral das proteínas dos animais, ou seja, o seu sacrifício tem que ser respeitado através de uma utilização integral, não é andarmos todos agora a comer bifes e esquecer que temos as patas, temos os rabos, temos daqueles cortes menos nobres, temos até inclusivamente as vísceras que têm potencial na gastronomia, e essa resposta está lá atrás. Essa resposta está precisamente na nossa gastronomia tradicional muitas vezes. Se nós conseguirmos direcionar o foco dos jovens para essa gastronomia de raiz popular, de raiz portuguesa, nós conseguimos muitas vezes encontrar essa resposta, porque em tempos difíceis, em tempos de sacrifício, não havia se calhar a mesma dimensão em termos de preocupação ambiental, mas o que é verdade é que pelo sacrifício as pessoas já faziam o aproveitamento de tudo. Aí era mais a dificuldade económica. Hoje a dificuldade económica também existe, é uma realidade, mas se calhar não é o que está mais em cima da mesa, mas é importante que nós possamos aproveitar esse conhecimento que bem traz, esses hábitos, e tentarmos formar bem os nossos jovens para que eles tenham realmente uma visão completamente diferente sobre a gastronomia e a importância que a gastronomia tem. Não pensemos que nós de um momento para o outro vamos entrar num registro em que tudo vai ser transformado em cápsulas. Eu não acredito nisso. É que nós ingerimos os nutrientes que precisamos, porque a alimentação não é só nutrição. A alimentação é nutrição e é experiência, é emoção, é prazer. E eu não acredito que de um momento para o outro nós tenhamos aqui a ausência de cultura gastronómica. A cultura gastronómica fará sempre parte. Temos é que garantir que haja continuidade com esse processo, e a melhor forma de garantir é olhar para os jovens e investir muito na formação. As escolas têm aqui um papel muito importante. A abordagem, se calhar, tem que ser uma abordagem diferente, mais do que abordagens técnicas que muitas vezes acontecem. Eu acho que as abordagens de sensibilização, levar os jovens para o terreno. As escolas, se calhar, têm que fazer muito mais atividades de campo do que propriamente atividades em contexto de sala de aula, e se calhar temos aí a resposta porque é preciso sentir, muitas vezes ir para o campo. Não vamos fazer dos jovens agricultores, mas ir para o campo, terem uma experiência imersiva, visitarem, criarem afinidades, criarem relação com os produtos, com o território, criarem afinidade com os animais, não para depois virem com aquela perspectiva de que eu já não como carne daquele animal porque era tão bonitinho, tão querido. Não é essa perspectiva. Nós devemos ter igual respeito pelo animal enquanto vivo, enquanto abatido mais tarde. Nunca mais esquecerei uma história do António, que é um senhor que colabora connosco na Casa do Monteiro, que nós tivemos que capturar um coelho bravo, e quando capturamos, o António dizia, bem, ou nós vamos abater já o animal, ou então vamos garantir que ele não sofre e vamos alimentá-lo enquanto não fazemos isso. O respeito que ele tem pelo animal, quando parece que realmente vai ter um ato bárbaro a seguir. Não, nós temos de ter um respeito integral pelos animais, mas percebendo que nós estamos aqui acima na cadeia e que isto faz parte da nossa alimentação. Por que razão o investimento nas galinhas de raças autóctones? Em particular a raça minhota.
As galinhas são uma máquina recicladora absolutamente incrível. Quando estamos a falar de experiências em contexto rural, eu não concebo uma propriedade rural sem ter galinhas. E porquê? Eu explico. No nosso caso, tendo uma horta biológica, nós vamos consumir os produtos, mas temos também desperdícios da horta. Depois, os produtos que vêm para a cozinha, quer de ferrugem, quer nas outras experiências, nós vamos ter desperdícios como as cascas, como às vezes algumas raízes, algumas partes dos hortícolas que não são para consumo humano. Muitas vezes usamos em caldos, mas nem tudo é necessário para caldos, e então temos aqui logo uma forma de alimentar as galinhas. Temos o próprio desperdício que decorre da atividade da cozinha. Então, os desperdícios da horta com os desperdícios da cozinha, os dois juntos, são desde logo uma fonte de alimentação desses animais, que depois nos devolvem de duas formas, melhor, de três formas. Temos, normalmente, os frangos, os machos, para carne, que têm normalmente mais músculo e são interessantes para fazer carne. Depois temos as galinhas poedeiras, que no primeiro ano de postura têm os ovos normalmente mais pequenos, no segundo ano de postura realmente os ovos habitualmente são melhores, mas depois, chega ao final do terceiro, quarto ano, é a hora se calhar de repor os efetivos, então já temos aquilo que nós chamamos de galinha velha, como diz o ditado popular, a galinha velha dá sempre bom caldo, e por isso nós temos aqui, por muitas vezes é um produto que é um produto difícil até de escoar por parte dos produtores, mas para mim é um produto absolutamente incrível e que tem um potencial gastronómico extraordinário. Por isso, nós temos aqui logo três fontes e temos também as galinhas que acabam por limpar o terreno, acabam até por fornecer estrume depois para nós, material orgânico para nós fertilizarmos o terreno. Ou seja, temos aqui realmente quando falamos de circularidade, eu diria que a galinha é claramente um excelente exemplo. Muito rapidamente, das 4 raças autóctones, a branca é uma raça incrível para mim para pratos de forno, porque tem mais gordura um bocadinho e menos musculada. Depois temos a amarela, que é mais versátil, que não tem bom músculo, mas é uma galinha que dá, ao fim e ao cabo, para todo tipo de preparações. E a pedreza e a preta lusitânica, aquelas que são mais robustas, que se calhar mais rústicas até, para mim, que são muito interessantes para fazer comida de tacho, como é o caso de um arroz de cabidela ou pica no chão, por sinal do meu prato preferido. Muitos parabéns pelo 18º ano de ferrugem, no qual tive o prazer de comemorar os últimos 7 anos. Agora eu gostava de deixar aqui uma pergunta. Qual é o papel da sua equipa ao longo deste percurso e porquê a aposta numa equipa jovem? Olá, Renato. Em primeiro lugar, queria felicitar-te pelos 18 anos, pela maioridade do Ferrugem, que tive muito gosto em acompanhar, e realçar a valorização que tu tens pelos produtos da tua terra e da tua região. E gostava de te lançar o desafio e que, da parte da sala, como é que tu vês o futuro do serviço de sala e de que forma é que tu podes também ajudar a divulgar e a melhorar e a promover este serviço. Quais é que são as competências profissionais e humanas que o chefe tem em consideração quando contrata alguém para as suas equipas, e neste caso em especial, o Ferrugem? A equipa é uma peça fundamental nesta equação. Para que eu me permita sonhar, para poder fazer outras atividades que são complementares àquilo que se faz no Ferrugem, obviamente que é importante ter uma equipa que seja responsável, que seja eficiente, que seja cúmplice com o nosso trabalho. E eu congratulo-me com o facto de encontrar elementos nesta equipa ao longo destes anos que deram um grande contributo para aquilo que foi o percurso do Ferrugem, e aproveito para prestar homenagem a todos eles que de algum modo deram o seu menor, maior contributo. Foram muitas das pessoas que passaram por cá. Acho que o Ferrugem também é uma excelente escola e quem sai daqui pode não ser o melhor cozinheiro do mundo, mas claramente, se esteve por aqui há algum tempo, qualidades humanas levará em absoluto. E falar de qualidades humanas, respondendo um bocadinho aos critérios para o recrutamento das pessoas para a equipa, o que é que mais valorizo? Quando se procura
cozinheiro, ou um empregado de mesa, ou o chefe de sala, o chefe de cozinha. Nós muitas vezes olhamos apenas para os aspectos técnicos e eu prefiro sempre elevar os aspectos humanos, porque uma boa pessoa, nós pensamos pegar uma boa pessoa e fazer dela um grande profissional. Pegar em alguém que se calhar, eu não sei se consigo definir como um grande profissional, pelo facto de não ter cuidados humanos, e tentar transformar uma boa pessoa, isso acho que é uma tarefa quase inglória e quase impossível de se concretizar. Nesse sentido, para mim, então, o aspecto mais importante para o recrutamento e aquilo que eu tento fazer é encontrar pessoas que tenham uma base de educação, de formação que seja integral, que tenha, obviamente, alguma formação inicial, isto é uma vantagem, que tenha vindo, por exemplo, das escolas de autoria de Turismo Portugal, ou das escolas profissionais, que é por acaso o que acontece, por exemplo, com a equipa de ferrugem atualmente. Nós temos 3 jovens que vieram de escolas profissionais, e 2 de escolas profissionais e 1 das escolas de Turismo Portugal. Eu acho que isto representa bem a importância que eu dou, efetivamente, à formação inicial, que embora eles, na formação inicial, têm uma preparação, muitas vezes, ainda muito curta, muito reduzida, e depois aqui na prática, obviamente, é que nós vamos conseguir prepará-los para se transformarem em grandes profissionais. Porquê uma equipa jovem? Porque uma equipa jovem não traz vícios. Muitas vezes ter pessoas... Eu sou um bocadinho fundamentalista, sei que sou uma pessoa até difícil em termos de trabalho, sou muito exigente e gosto de formar, até para a minha relação com o ensino. E nesse sentido, formar uma equipa é um desafio e normalmente eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens pelo facto de termos algumas pessoas às vezes até muito inexperientes que requerem muito mais atenção, muito mais tempo, mas acho que os ganhos são completamente diferentes. Relativamente ao serviço de sala, a importância que tem vindo nos últimos anos, efetivamente os cozinheiros têm vindo a conquistar cada vez mais protagonismo. Eu às vezes, quando olham para nós cozinheiros quase como uma rockstar, eu acho que é uma coisa que me faz muita confusão, francamente. Nós somos muitas vezes, que reclamamos essa atenção, são as pessoas que nos dão essa atenção, esse protagonismo, até por fenómenos televisivos, mas acho que se está a esquecer, ou que se estava a esquecer, felizmente estamos numa fase em que se está a inverter. Por exemplo, os sommeliers têm vindo a ganhar cada vez mais protagonismo, que são parte do serviço de sala, uma parte muito importante, mas o empregado de mesa e o serviço de sala, o seu todo, tem um papel muito importante, porque nós podemos ser geniais na cozinha, mas se não tivermos alguém que consiga transpor aquilo que nós fazemos da melhor forma para o outro lado, esgota-se na cozinha. E depois, o restaurante não é só gastronomia, como nós temos no nosso lema, que é gastronomia, Portugalidade e hospitalidade. A hospitalidade está no contacto, na humanização daquilo que é a experiência gastronómica, e por isso até eu recordo uma frase que li há uns tempos que achei muita piada, que dizia que um bom empregado de mesa é um monumento nacional. Realmente, se nós pensarmos que há empregados de mesa, quando vamos a alguns lados, com quem nós já estabelecemos uma relação de proximidade, até de amizade, de cumplicidade, onde se passa ali, às vezes, até algum momento de pausa e se partilha algumas histórias, e que são pessoas que têm, muitas vezes, uma sensibilidade incrível para perceber quais são os nossos gostos, quais são os nossos pequenos caprichos, quais são as nossas expectativas, e realmente é importante que se cultive cada vez mais esse trabalho e essa função do serviço, da sala, e que não fiquemos só todos deslumbrados com o mediatismo que a cozinha tem. Meu bom amigo, chefe Renato Cunha, tenho uma pergunta para ti. O que é que leva um chefe autodidata, criativo, a criar o seu projeto de vida, o seu projeto de restauração, de ferrugem, e nessa altura ter feito essa aposta tão clara e tão forte na região dos vinhos verdes, em particular na Casta Vinhão, a Casta Malamada, e no Loureiro e no Alvarinho? O que é que na altura vislumbraste que daria ao teu projeto uma diferença face àquilo que era a alta gastronomia portuguesa da altura? Abraço. Olá, chefe Renato. Estou aqui acompanhado da maravilhosa Francisca, que quando ela nasceu, o ferrugem já tinha 8 anos. 8 anos, muito bem.
E nós temos aqui duas perguntas para ti. Portanto, a primeira é: por que razão o chefe Renato continua a apostar nos vinhos verdes, que ainda são, infelizmente, um pouquinho mal amados? E a segunda pergunta é, e é um bocadinho mais pessoal, que vinho, e claro que isto é sem desprimor para os grandes vinhos que nós temos em Portugal, que são imensos, mas não podia deixar de fazer esta pergunta, e aqui vai ela: que vinho e em que momento, pois o momento também tem muito impacto no que vamos degustar desse próprio vinho, portanto, que vinho e em que momento te deixou uma tatuagem na alma? Um grande abraço e beijinhos. O Ferrugem foi sempre uma referência em termos de harmonização vínica com os pratos que ao longo dos anos foi apresentando. Em que medida é que este novo projeto Ferrugem 2.0 poderá ainda realçar mais microterroirs, vinhos de regiões específicas, e se continuará, como sempre o fez, a procurar estimular e procurar soluções dentro da região dos vinhos verdes? Muitos parabéns pela maioridade ferrugeira, não ferrugenta. É uma honra ser teu amigo, é fantástico ver-te crescer, é fantástico ver o teu percurso ao longo destes anos e o reconhecimento justíssimo que tens tido. Vamos à pergunta. Diz-me, a pergunta tem que ter a ver com vinhos, obviamente, então diz-me, que ligação pensas ter daqui para a frente com os vinhos? Que importância vão ter no Ferrugem? Que estilo de vinhos e de produtores queres ter? E que importância vão ter os vinhos também na ligação à comida que fazes? Muitos parabéns por esta maioridade. Pela maioridade sim, porque a maturidade já a tens há muitos anos. Queria-te fazer uma pergunta. Neste teu projeto do Ferrugem, qual é a importância que tem o vinho? E sem querer ser regionalista, o que é que o vinho do Alentejo acrescenta? De facto, o vinho tem um papel muito importante na experiência gastronómica. Como é óbvio, nós na Ferrugem não poderíamos descurar essa componente, e eu desde cedo que identifiquei a área, o setor dos vinhos, como uma oportunidade para este negócio, e não só uma oportunidade, é algo em que realmente eu acredito. Eu não consigo dissociar o vinho de uma belíssima refeição. Acho que tem um papel realmente importante, se calhar não tão importante, mas quase tão importante como a própria comida. E nesse sentido, a Carta do Ferrugem tem vindo ao longo dos anos a valorizar, por um lado, produtores de pequena dimensão, vinhos um pouco mais de nicho, vou privilegiando cada vez mais vinhos biológicos, vinhos orgânicos, vinhos com uvas, pelo menos isso sim, eu acho que é mais importante até que um vinho biológico, que é ter vinhos feitos a partir de uvas de uma origem sustentável, no caso de uma agricultura biológica ou biodinâmica, mas nós somos fundamentalistas e obviamente que também damos espaço àqueles que têm um papel muito importante na afirmação da marca de Portugal, no que diz respeito aos vinhos, pelo mundo fora. E por isso os grandes players, as grandes casas também têm o seu espaço na nossa carta, obviamente, que merecem todo esse respeito. Depois o vinho, para além da Carta de Ferrugem, também tem um papel muito importante noutras dinâmicas, como é o caso do Ir com Cedo ao Pote. O Ir com Cedo ao Pote, o próprio nome aponta a direção, para além da gastronomia, temos sempre bons vinhos, são atividades muito bem regadas, e nós desafiamos para cada edição um produtor para trazer vinhos, normalmente em grandes formatos. Os vinhos em grande formato evoluem normalmente muito melhor, eu acho muito mais interessantes no modo geral, para trazerem colheitas antigas, para trazerem vinhos que não são tão fáceis de encontrar, porque é realmente um momento ideal e de celebração gastronómica, enogastronómica. Então, nós temos realmente a presença do vinho aqui nestas diferentes dinâmicas. No que diz respeito à representatividade da região dos vinhos verdes, obviamente, estando a Ferrugem no coração numa região vitivinícola tão vibrante como esta, é uma região que tem vindo a crescer todos os anos. Curiosamente tem havido investimento
investimento de grandes operadores, grandes empresas que têm vindo a apostar na região dos vinhos verdes, porque já identificaram o potencial que tem, não só para a qualidade dos seus vinhos, mas também a oferta de produtos no âmbito do enoturismo. E por isso, na nossa carta, esta é uma região que está muito bem representada, tanto é que temos uma secção de vinhos brancos da região dos vinhos verdes dedicada, onde eu procuro introduzir referências, não só vinhos que sejam de qualidade, porque muitas vezes os vinhos da região dos vinhos verdes são vinhos mal amados, mas isto é apenas pelo desconhecimento. Nós temos vinhos incríveis, temos pessoas a fazer um trabalho absolutamente notável. A viticultura mudou drasticamente nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 20 anos houve uma mudança total de paradigma. Aquela ideia do vinho frisante, jovem, fresco, eu acho que isso não passa de um preconceito. Nós temos vinhos hoje que são vinhos com uma capacidade de guarda incrível. Posso-vos dizer que na carta de ferrugem existem vinhos da região dos vinhos verdes brancos, também tintos, mas essencialmente brancos, com 10 anos, com 8 anos e que estão absolutamente notáveis. Esta é a prova inequívoca de que vale a pena investir realmente em vinhos dessa região. No entanto, nós temos que ter uma proposta eclética, e até porque fazemos muitos wine pairings. Nós temos cada vez mais as pessoas a fazerem uma harmonização com vinhos, porque realmente perceberam que eleva a experiência gastronómica e que não onera demasiado. Nós temos uma política de preços ao nível dos vinhos, uma política bastante, que eu acredito que é bastante sensata, e obviamente que temos tentamos ter todas as regiões vitivinícolas portuguesas, como é o caso do Alentejo. Não temos muitas referências, mas temos algumas referências do Alentejo, e de regiões como os Açores, por exemplo, o caso do Pico, no entanto, não com a mesma expressão como têm os vinhos da região dos vinhos verdes, porque quem vem ao território, quem vem ao ferrugem, obviamente quer ter uma experiência que enfatiza aquilo que é a oferta vitivinícola local, e esse é o nosso posicionamento. Nesta história de 18 anos, há vários vinhos que deixaram uma tatuagem no coração. Há vários vinhos, não vou especificar, mas eu diria, atrevo-me a dizer que se calhar brancos da região dos vinhos verdes, como eu já referi há pouco, com alguma idade. Estou-me a lembrar de um Oureiro de 2009, que ainda tenho uma garrafa, que estou a guardar religiosamente, que se notou um vinho absolutamente gigante ao longo dos anos e que ainda hoje está de uma forma absolutamente impressionante. E também tem aqui um lado, para mim, um lado muito interessante. Eu gosto dos vinhos pela qualidade intrínseca que eles têm, mas também por uma afirmação da qualidade dos vinhos que tem a nossa região. Dá-me um gozo brutal servir um vinho desses, provocar quem está do outro lado. Há aqui uma atitude também pedagógica e explicar através disso que realmente nós temos vinhos únicos. E Famalicão, por exemplo, que é uma região que tem vindo a diferenciar-se também a esse nível. Parabéns Ferrugem, parabéns Renato, parabéns Anabela, parabéns às vossas equipas. A pergunta que vos envio é, na esfera das aromáticas, infusões e tisanas, o Ferrugem ao longo destes 8 anos tem tido um papel fundamental na valorização daquilo que é nosso. Aprofundem este tema, por favor, e partilhem connosco o que é que se adivinha para o futuro no que se refere ao trabalho das aromáticas, não só ao nível da cozinha, como também ao nível da sala, não só do ponto de vista condimentar, como também do ponto de vista das harmonizações. Muitos parabéns ao Ferrugem pelos 18 anos, pela sua maioridade, e em especial ao chefe Renato, que tem vindo a conduzir os destinos do Ferrugem de forma magistral. Queria deixar aqui uma questão, que era saber qual é o ingrediente secreto que nunca pode faltar na cozinha do Ferrugem. Parabéns Renato, parabéns a toda a equipa que esteve envolvida neste projeto ao longo destes 18 anos. Eu deixo aqui uma questão ao Renato que gostava de ver respondida. Renato, nós sabemos que a tua cozinha traduz e reflete muito aquilo que é o respeito pelos produtos locais, pelas tradições, pelo património. E eu gostava de saber quais são os critérios que tu usas para selecionar os produtos que usas nos teus deliciosos pratos. Olá Renato, antes de mais parabéns pelos 18 anos de Ferrugem. Então a minha pergunta é esta:
Sendo tu um defensor da Portugalidade e dos produtos portugueses, raças autóctones, etc., no que diz respeito à agricultura sustentável e a tua horta biológica, vamos ter algum novo produto a apresentar? O chá e as especiarias, além de serem produtos extraordinários, têm um enorme potencial gastronómico, quer pela diversidade que existe, quer pela variedade de perfis aromáticos que encontramos. Isto são fatores que nos podem dar uma experiência gastronómica e sensorial muito importante, muito interessante. Em que medida é que estes produtos encaixam no ADN do Ferrugem 2.0? Eu há algum tempo atrás tive a necessidade de definir qual era o meu processo criativo e então cheguei à conclusão que tinha um triângulo com 3 partes iguais, um triângulo equilátero, e na base do triângulo sempre o produto, encontrar o melhor produto mais autêntico, de uma origem sustentável, de proximidade, e depois o produto por si só não é proposta gastronómica para mim, ele tem que ser trabalhado, ou precisa normalmente ser trabalhado para compormos uma determinada iguaria. Para compormos essa iguaria, nós temos que ter uma narrativa, temos que ter um storytelling, como agora vulgarmente nós nos referimos, e para que tudo isto aconteça, nós aí temos que nos socorrer, e aí vem o terceiro lado do triângulo, temos que nos socorrer da técnica, do conhecimento, usar a técnica ao serviço do produto para que consigamos ter aquela determinada narrativa e não a técnica pela técnica, como muitas vezes observamos. Bem, neste sentido, o produto, quais são os critérios para os produtos que nós usamos, quer na carta de ferrugem, quer nos outros eventos? Aquilo que já referi, produtos de proximidade sempre, produtos que tenham a ver com a nossa identidade portuguesa, mas em especial a nossa região, produtos que tenham a ver com o nosso contexto. Eu acho que estas coisas, a experiência gastronómica tem muito a ver com contextos. Para mim não faz sentido vir ao Ferrugem e ter um foie gras ou ter produtos que não têm nada a ver com a nossa região, não têm a ver com a nossa identidade. Não tenho nada contra quem o faz, não tenho nada contra o facto de nós podemos ir ao restaurante e, por que não, ter um restaurante no Minho que possa apresentar o foie gras. Agora, o que faz sentido para mim é valorizar e apresentar a quem nos visita. E então, se estivermos também um bocadinho direcionados para a experiência, logo estamos direcionados para o turismo, apresentar produtos que têm tudo a ver connosco. Obviamente que no reino dos hortícolas, e por isso é que nós queremos ter uma horta que já está em funcionamento, mas que, embora que só usamos durante o período da primavera, verão e outono, e deixamos em pousio durante o inverno. Esta horta, nós não somos agricultores, por isso isto é uma atividade complementar e que tem aqui outros objetivos, obviamente, até o lado pedagógico para nós. Esta horta, apesar de pequena, é uma horta que nós queremos dinâmica, onde vamos ensaiar produtos que, entretanto, ainda não usamos. As aromáticas têm um papel sempre muito importante. Aliás, a primeira horta em casa dos meus pais, que eu instiguei os meus pais para produzirem todos os aromáticos para o Ferrugem, foi realmente muito reveladora, ou seja, foi testar, perceber com o nosso clima, com os nossos solos aqui na região, como é que funcionam determinados aromáticos, perceber, por exemplo, que os aromáticos são muito melhores quando estamos com stress hídrico, porque quanto mais esforço, mais nós para tonificarmos os nossos músculos, nós precisamos de esforço físico, e os aromáticos vão muito nessa perspectiva. E aí, obviamente, que as infusões, quando falamos de infusões, falamos de ervas para infusões, têm, para mim, um papel muito importante como plantas condimentares, mas também têm um espaço, em resposta ao Miguel, que é o espaço como bebida, quer bebida fria ou bebida quente. As especiarias têm também um papel muito importante, que são a forma de nós condimentarmos. Nós temos o nosso ADN ligado à rota das especiarias e nós usamos em toda a cozinha, então a cozinha minhota, socorre-se muitas vezes do uso de especiarias que muitas vezes noutros locais não encontramos. Por exemplo, no Alentejo nós temos muito mais utilização de ervas aromáticas, nós aqui usamos muitas especiarias aqui na gastronomia minhota. E o ingrediente que nunca pode faltar na cozinha do Ferrugem, eu diria que é a malagueta.
eu acho que nós temos de ter sempre, como nas nossas vidas, temos de ter sempre um bocadinho picante para que a vida não fique monótona. A malagueta, para mim, tem um papel muito interessante, quer nos pratos salgados, então, até nos pratos doces. Na sopa, eu às vezes coloco malagueta na sopa, é quase imperceptível, mas é uma forma de conter um bocadinho mais o sal e de nós darmos aqui um bocadinho, espicaçarmos um bocadinho, tornarmos mais vibrante a sopa, muito mais golosa, e daquilo que eu conheço não há contraindicações. Caro amigo Renato, em primeiro lugar, os meus parabéns pelos 18 anos do Ferrugem. Em segundo, uma grande questão para ti. Em 18 anos de Ferrugem, qual foi o teu maior desafio pegando na cozinha tradicional portuguesa e inovando-a? Famalicão é um concelho industrial e esta zona vive muito essa natureza, nomeadamente no setor têxtil, num setor onde impera a moda, o design, a estética, mas ao mesmo tempo a tecnologia e a inovação. Assim, respeitamos e valorizamos um passado, mas olhamos sempre para o futuro. E a minha questão para si é esta: será que esta natureza, esta simbiose que o rodeia, se reflete no Ferrugem e nos seus menus? Às vezes na cozinha as coisas mais simples são também as melhores. Mas eu conheci o Renato em 2010 ou 2011, quando ele inventou o conceito do pastel de bacalhau e não natas, um conceito que chocou muita gente e fascinou ainda muito mais gente. E aquilo que era uma entrada no Ferrugem passou a ser replicado por fora, muitas vezes não da melhor maneira. Sendo isto para perguntar qual é a importância da inovação e da criatividade na história do Ferrugem. Olá, estimado Renato. Antes de tudo, os meus parabéns pelos 18 anos do teu projeto, por ter atingido a maioridade, mas que para mim é um projeto há muito tempo consolidado, estruturado, maduro. Indo ao encontro do desafio que logo tem-se em questão, de que forma é que o Ferrugem contribuiu para a valorização económica dos produtos endógenos do ave e do Minho. Obrigado. Qual é a relação entre a ciência e a cozinha que se faz no Ferrugem e como é que é esta relação, que Imagem Dinâmica, evoluiu ao longo dos últimos 18 anos? Renato, de que maneira é que achas que o Ferrugem contribuiu para uma nova abordagem à cozinha regional? A pergunta que queria fazer ao fim destes 18 anos é até que ponto a tradição te inspira e serve de base para a criação de novas ofertas, de novos produtos e novas abordagens na tua cozinha. Ou seja, aproveitando o lema da Escola de Hotelaria do Porto, onde a tradição se inova, como é que tu usas a tradição para te inspirares e para inovares a tua oferta gastronómica? Um abraço e muitos parabéns por estes 18 anos. Chefe Renato, a comida, a gastronomia, tem muito por base os sentimentos, as sensações, as emoções. Qual é para si a principal emoção ou emoções que gosta de colocar na comida que prepara? Inovar é colocar aqui na equação também o processo, a criatividade. É importante para mim que se faça olhando para o passado, olhando para aquilo que é o nosso legado, que é o nosso património. E obviamente utilizando aquilo que é a nossa criatividade e também o conhecimento, porque aqui há uma relação também conhecimento da ciência, às vezes fala-se de que é isto de cozinha molecular, há muitos rótulos, as pessoas têm necessidade de colocar rótulos em tudo. Eu não vejo necessidade de colocar rótulos em nada, apenas dizer que para mim só há dois tipos de cozinha, que é, para além daquela piada que é só dois tipos, que é a boa e a má, eu acho francamente que é uma cozinha empírica e depois existe a cozinha do conhecimento, que se pode vestir de múltiplas formas. E no Ferrugem eu acho que vamos fazer uma cozinha cada vez mais do conhecimento, uma cozinha que não se pretende pirotécnica, é uma cozinha que tem um compromisso muito grande com o produto, com a identidade
mas apresentado de uma forma mais criativa, um bocadinho mais provocadora. Obviamente que o processo, muitas vezes, no processo de criação gastronómica para chegar a um prato, não é sempre o mesmo. Já tive uma fase em que eu queria mais fazer alguma mimetização de algumas coisas, tipo reinventar, agora já muito gasta, mas apresentar um caldo verde de uma forma um bocadinho diferente, mas sem bater toda a essência, de uma forma se calhar mais elegante, às vezes olhar para a função, a forma como nós, enquanto ser humano, interagimos em termos organoéticos, na parte organoética, como é que nós interagimos com os alimentos. Às vezes basta só jogar um bocadinho, brincar, entre aspas, com os sentidos, para termos algo que seja novo, mas tendo por base uma iguaria que faz parte do nosso imaginário coletivo. Cada vez mais, hoje, gosto de uma coisa diferente, que é pegar produtos que, vou dar um exemplo, pegar no nabo de Gandra, por exemplo, que é um nabo ótimo, uma freguesia que tem, aliás, o seu epicentro da freguesia de Gandra, em Esposende, e pegar no nabo, que é o nabo mais longo, mais picante, mais amargo, mais doce, é o nabo mais nabo de todos. E usá-lo e trazê-lo para a mesa quando, por exemplo, os jovens hoje não gostam de comer nabo, é um produto que quase caiu em desuso e é um produto endógeno. Esse para mim é o desafio, é pegar num produto que muitas vezes não é valorizado e torná-lo sexy, torná-lo interessante, até para os mais jovens que muitas vezes são um bocadinho mais céticos em explorar aqueles produtos que são os nossos produtos bem tradicionais. Muitas vezes a recuperação destes alimentos que caíram em desuso tem até um papel importante até em termos económicos para a região. Vejamos o exemplo das galinhas de raças autóctones, que estiveram quase extintas, graças ao trabalho extraordinário da AMIBA, em especial na pessoa da Virgínia Ribeiro, que é a secretária técnica das raças portuguesas, que tem feito um trabalho não só de preservação, mas um trabalho de valorização, de produção, muita formação, muito acompanhamento. E quando nós estamos a usar, como é o caso do ferrugem, a usar essas raças, nós estamos a instigar e temos relações temos protocolado, de forma informal, protocolado com alguns produtores, a sua criação, e nós estamos a criar valor, porque não é a perspectiva de, ok, fazemos só madeira de produto. O que é verdade é que há uma economia que está a acontecer fruto desta valorização. Por isso eu acho que, apesar da pequena dimensão, depois há aqui uma questão que é o contágio, nós conseguimos contagiar, e se as pessoas reconhecem que trazemos valor à cadeia, obviamente que outros também vão replicar e vão fazer com que a economia local também seja valorizada por isso mesmo. E através da técnica, através da inovação, através da criatividade, nós temos aqui ferramentas muitas vezes para criar emoções. E criar emoções é apresentar um produto de uma forma distinta, de uma forma disruptiva, mas muitas vezes é simplesmente avivar memórias, é fazer um pote com uma sopa incrível, ou fazer um pote até com leite creme, com leite fresco, e que é um desafio. E o domínio da técnica, às vezes uma técnica que não tem que ser uma técnica de vanguarda, mas pode ser uma técnica ancestral, pode ser quanto baste para criarmos emoções, porque comer não é só satisfação de uma necessidade básica de nutrição, é acima de tudo um momento de prazer. Estando o restaurante Ferrugem sediado em Famalicão, território também conhecido por terras de Camilo Castelo Branco, que desafio constituiu para si reinventar a receita da galinha mourisca referida pelo escritor na obra O Santo da Montanha? Camilo Castelo Branco passou os últimos anos da sua vida em Vila Nova de Famalicão, por isso tem para nós um papel, realmente uma relação com o território muito grande. Não fosse Camilo Castelo Branco um dos escritores mais aclamados, mais reconhecidos e um dos mais importantes na literatura portuguesa. Neste sentido, houve por parte do município o interesse em dinamizar alguns produtos gastronómicos à volta da obra camiliana
E esse trabalho foi feito desde logo aqui no Ferrugem, com particular destaque para um prato que é a galinha mourisca. A galinha mourisca aparece com a Santa Montanha, como referência. Desconfia-se que Camilo teria na sua biblioteca, melhor, sabe-se que Camilo teria na sua biblioteca o livro de cozinha, Arte de Cozinha, por Domingos Rodrigues, e que depois até terá sido, acho que foi vendido esse livro, tanto quanto eu sei, e é curioso que a transcrição e a receita que é apresentada no Santa Montanha é exatamente como está descrito nesse livro, que há múltiplas referências em diferentes épocas, basicamente referem-se praticamente à mesma coisa, o tipo de linguagem ao longo dos séculos é que muda, a forma como se referem a um determinado ingrediente e ao processo de confecção tem um léxico diferente, mas no fundo, através de um trabalho comparativo, conseguiu-se perceber que estávamos a falar da mesma coisa, mas de forma diferente. Neste sentido, realmente torna-se estratégico para nós termos aqui um produto cultural associado à oferta gastronómica do Ferrugem, por todas as razões. Pelo facto de acharmos que é muito interessante a obra de Camilo, porque faz muitas referências gastronómicas, pela proximidade geográfica, pela importância que o escritor tem na cultura portuguesa. Por tudo isto, obviamente, que o Ferrugem está na linha da frente com um menu de inspiração camiliana, não só com a linha mourisca, mas com outras iguarias que fazem parte de toda a literatura deste autor. Olá Renato, antes de mais quero-te felicitar por os 18 anos de Ferrugem, muita resiliência garantidamente e muita força para manteres esse projeto nessa zona que nem sempre é tão fácil quando trabalhamos numa zona mais interior. Mas a minha pergunta para ti é, visto que a qualidade do Ferrugem, desde a sua abertura, e eu conheço, tenho acompanhado, há uma questão que eu quero colocar, se tu tens ou não uma explicação para isso, não entendo porque é que o Ferrugem ainda não tem uma estrela Michelin. Olá Renato, uma pergunta muito simples. Já olhaste bem para a marca de pneus do teu carro? Será que é isso que está nestes 18 anos? É ter mudares para a marca de pneus certa? Há poucas semanas estive presente na primeira cerimónia do Dia Michelin em Portugal. Confesso que tive muitas dúvidas se deveria marcar a minha presença, mas por uma questão de respeito, uma questão de institucional, eu decidi estar presente porque foi a primeira vez que se celebrou em Portugal a apresentação dos prémios do guia em português e para Portugal, sem estarmos confundidos com uma região espanhola, como acontecia até então. Como recebi o convite, eu acho que uma questão de educação eu deveria estar presente e assim o fiz. Confesso que no dia da cerimónia à noite fiquei com algumas dúvidas se teria sido a melhor opção, porque não concordo com alguns critérios, não concordo com algumas coisas, mas eu não tenho que concordar ou deixar de concordar. Se eu acho que o Ferrugem já teve condições ou tem condições para receber uma estrela, eu francamente acho que sim. Não estou muito preocupado e não digo isto para retirar a pressão dos ombros, porque eu acho que nós temos sempre, e todas as refeições têm sempre algum arrepio na pele, antes do serviço, durante o serviço, e eu acho que isso é sinal que nós estamos sempre focados e estamos preocupados em dar o nosso melhor. A estrela não é um fim, não tenho esse objetivo. Muitas vezes especula-se um bocadinho à volta de quais são os critérios do guia, e eu acho que os conheço, ou pelo menos tenho uma ideia de quais poderão ser, na minha interpretação, os critérios, e obviamente que não vou falar de algumas coisas que eu conheço, de algumas variáveis, mas apenas dizer que não é um tema que me preocupe, francamente. Estou muito mais focado em fazer as pessoas felizes do que seguir uma determinada formatação, e isso para mim é o que importa. Se algum dia vier que eu receba de bom grado, receba com entusiasmo, com respeito, com o mesmo respeito que tenho agora e que tive, por exemplo, estando presente na cerimónia, apesar de não concordar com grande parte das coisas que aconteceram, inclusive o formato da apresentação,
há de se entrega jalecas a proprietários de restaurantes para encher chouriços, como se diz muitas vezes. Eu acho que é completamente descabido. Alguns colegas com uma estrela que não tiveram a oportunidade de uma aclamação pública e serem chamados ao palco para naquela que foi a primeira gala em Portugal. Achei que isso não foi bem conseguido, mas isso não é o mais importante. Isso é apenas uma cerimónia, e aquilo que estamos a falar aqui é uma questão mais de fundo, que é o trabalho que se faz, consistente, muito esforçado. Nós não temos quartos, como acontece muitas vezes na maioria dos restaurantes situados em Portugal, que estão integrados em unidades e que os quartos suportam muitas vezes os devaneios dos meus colegas. Nós temos um espaço que é sustentável, que não temos investidores por trás, somos nós, com o nosso esforço, com o nosso empenho e com muito rigor, com muito cuidado e muito trabalho naquilo que fazemos. Se calhar não tem que mudar os pneus do carro. Não sei se a resposta porque é que o Ferrugem não tem uma estrela se deve ser eu a dá-la, ou se calhar muitos de vós que estão a ouvir este meu testemunho. Olá Renato, parabéns pelos teus 18 anos e com este aniversário eu quero apenas te colocar uma pergunta. Estamos no meio de uma salina, temperamos esta comida, eu gostava de saber qual é o principal tempero do Ferrugem e da tua vida. Qual é esse teu segredo infindável que tem-te feito um homem tão fantástico e de enorme partilha com o mundo? Parabéns! Qual é o tempero do Ferrugem e da minha vida? Eu diria que é fazer coisas simples de forma absolutamente extraordinária. Boa noite, Renato. Boa noite, Anabela. Parabéns pelos 18 anos do Ferrugem, um restaurante sem ferrugem, cada vez mais novo, cada vez mais ousado. A minha pergunta é muito simples. O que é que vos tira o sono e o que é que vos faz acordar todos os dias com energia? Eu acho que não há nada propriamente que nos tire o sono. Primeiro porque eu creio que nós nos deitamos todos os dias com um sentimento de missão cumprida. Missão cumprida por aquilo que fazemos no plano pessoal, no plano profissional, no plano social, e acho que, ainda que pequenino, damos o nosso contributo. O que é que nos faz acordar e levantar todos os dias é exatamente o facto de acharmos que nada está cumprido. Temos o sentimento de missão não cumprida. Missão não cumprida porque há tanto para fazer, há tanto para explorar, há tanto para criar, para desenhar, para imaginar, para sonhar. E eu e a Anabela, nós somos uns irrequietos, uns inconformados, e queremos crescer e aprender todos os dias. Olá, antes de mais dar os meus parabéns ao Renato e a toda a equipa que ele chefia por estes anos todos à frente do Ferrugem, e dizer que é sempre tão bom ouvir o Renato, sentir a sua cozinha e sobretudo sentir aquilo que ele faz tão bem, que é ligar a cozinha que ele faz à sua região e sentir que ele é realmente um rosto de uma região tão especial como é o Minho. Renato, o que queres para o futuro na expressão dessa cozinha minhota? O que queres dar de ti a essa cozinha que tem tanto valor? Renato, o teu restaurante é um dos mais originais que conheço no país. Chama-se Ferrugem, mas o que é certo é que nestes 18 anos nunca enferrujou. Gostava de te perguntar, qual é a marca que tu gostavas de deixar na gastronomia de Portugal? Eu acredito que a marca que possamos deixar para o futuro, na gastronomia portuguesa e em especial na região, é poder inspirar outras pessoas a acreditarem que é possível sonhar-se num local nada óbvio, olhando para as nossas tradições de uma forma desempoeirada e apresentá-lo, e temos uma oferta de valor com aquilo a que eu gosto de definir como uma hospitalidade esclarecida.